Olá, Deus te abençoe nessa hora, neste momento. Eu sou a pastora Hortência e todas as terças, quintas e aos sábados eu trago interpretações de sonhos vindas da parte de Deus, ao qual Deus me deu esse chamado, ao qual Deus me deu esse dom, e todos esses dias que eu acabei de dizer, eu estou neste horário de 20 horas trazendo a você interpretação de sonhos. E hoje o Senhor me tocou no coração que tem pessoas que vão ter este sonho que eu vou falar agora, ou talvez já vem tendo esse sonho. O que significa sonhar com quem já morreu? Talvez você anda sonhando, com pessoas que já vieram a falecer, como por exemplo o seu pai, a sua mãe, seu avô, alguém muito querido, um amigo, uma pessoa que já passou pela sua vida. E às vezes você fica pensando, que interpretação, que significado tem isso? E eu quero lhe dizer que esse significado sim, é muito espiritual. E você precisa ficar muito atento, tá? E eu já quero logo lhe dizer, não é um sonho bom. Não é um sonho bom. Mas aí você fala pra mim assim, pastora, mas o sonho que eu tive era um sonho tão legal. A pessoa estava bem, a pessoa estava rindo pra mim, a pessoa conversava comigo. Bom, pois eu quero lhe explicar que esse sonho não é bom. Mas antes de dar as interpretações, eu queria te explicar que todos os dias aqui no canal nós temos oração 6h40 da manhã, oração da manhã, do dia, oração da noite às 18 horas e também cultos online às 20 horas. Toda segunda, quarta e sexta e domingo às 20 horas, culto online, tá? E é culto. É uma palavra edificada, é uma revelação, é uma direção de Deus para tua vida. Terças, quintas e sábados às 20 horas, e interpretação de sonhos, tudo isso aqui nesse canal. Então, se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo nosso. Inclusive, estamos vivendo dias de campanha, tá? Então, quarta-feira, amanhã nós estaremos 20 horas fazendo nosso culto online com o terceiro dia da campanha Eu Sou Efraim, Eu sou Manassés e Efraim. Campanha profética para esse ano de 2025, tá bom? Não sei o dia que você vai ver, esse vídeo, não sei o dia que você vai ver essa campanha, mas é só entrar aqui no nosso canal que vai dar tudo certo e você vai conseguir encontrar, tá? Antes de dar as interpretações, eu queria ler com você um versículo que está no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27, que diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrenta o juízo. Então, olha só que palavra forte para a nossa vida. Que palavra forte de Deus para a nossa vida. Que nos traz uma grande reflexão. Que o homem, ele morre uma única vez. Ele está destinado a morrer. E depois disso enfrenta o juízo. Muitas pessoas pensam que os mortos, eu não quero aqui denegrir a fé de ninguém, tá? Muito menos te fazer pensar a sua religião, por exemplo. Mas eu preciso lhe dizer, como cristã, como filha de Deus, como pregadora da palavra, como alguém que conhece o evangelho, eu preciso lhe dizer, o poder da vida e da morte estão nas mãos de Deus. E é só Ele que faz viver e morrer. Só Ele que pertence ao juízo. Quando uma pessoa morre, ela vai para Deus. Ela não fica vagando em nenhum plano espiritual. Uma pessoa, quando ela morre, ela não fica presa em algum lugar. Ou presa, por exemplo, a algum objeto. Presa a um país, a um estado, a uma fronteira, esperando passar para o outro lado. Não. Quando a pessoa morre, ela fecha ali os teus olhos para esse mundo, já tem anjos de Deus preparados para guiar essa pessoa até o lugar que ela vai ficar, para esperar o juízo, para esperar o dia que todos nós seremos julgados.
ao dia que Jesus Cristo voltar. Então elas ficam ali descansando, ficam num sono até lá, até o dia do grande juízo. Então não tem como essas pessoas que faleceram, que já estão com o Pai, que já estão no domínio do nosso Deus, ficar vagando por aí. Nem muito menos essas pessoas se comunicarem conosco, tá? Eu vou contar aqui uma experiência própria minha. Eu lembro que uma vez o meu pai, quando já havia umas 2 semanas que ele tinha falecido, eu comecei a ter sonhos com ele. E eu lembro que os sonhos com meu pai é um servo de Deus, obreiro da casa do Senhor. Eu lembro que o meu pai, ele, uma pessoa sempre boa, né, assim comigo, com a minha família. E quando eu sonhei com ele nunca falava nada. Meu pai só estava ali, mas ele não falava nada. Ele só sorria, não mostrava os dentes, não tinha som, era só a presença dele ali. E eu no sonho eu me lembro que eu falava com ele: pai, você não morreu. Pai, você tá vivo. E ele não dizia nada. E aí, como eu não tinha ainda, né, esse dom aflorado dentro de mim, porque eu pedi para Deus aflorar esses sonhos em mim, essas interpretações. E eu não tinha esses dons aflorados ainda. Eu não tinha ainda desenvolvido esse talento, essa unção de Deus na minha vida. E aí eu sonhei com meu pai aquela vez, depois sonhei outra, e até então sonhos muito tranquilos. Até que um dia, eu sonhei com meu pai que ele vestia um terno preto. Até aí tudo bem, meu pai usava terno preto para ir para a igreja. E ele começava a caminhar comigo. E eu colocava assim a mão no braço dele e a gente caminhava junto. E eu começava a conversar e ele não falava nada. Até que um dia ele para diante de uma porta. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu estou falando de experiência minha. Que eu estou até me arrepiando aqui, que Deus me puna se isso for mentira. Estou colocando meu ministério à prova aqui para você. Eu lembro que eu estava com meu pai. Esse sonho já tem 7 anos. Eu estava com meu pai de braço dado. Ele para numa porta. Ele parou numa porta assim, eu olhando para ele. No que eu olhava para o meu pai, irmãos, acho que isso é o Espírito Santo de Deus. Quando eu olhei bem para ele, eu disse assim: você não é o meu pai. Olha, isso é muito forte, irmão, isso é uma experiência profunda. Eu olhei para aquele homem, né, que até então, meu pai. Eu olhei para aquele homem em sonho e eu falei assim: você não é o meu pai. Era como se o Espírito Santo tivesse aberto os meus olhos. Eu falei: você não é o meu pai. E aquele homem fechou a cara para mim. Meu pai fechou a cara para mim. A porta que estava atrás dele, quem lembra que eu estou falando que tinha uma porta, né? A gente parou em frente a uma porta. Quando eu falei: você não é o meu pai, e larguei da mão dele, larguei do braço dele e afastei ele de perto de mim, e eu falei assim: não, eu não vou com você. Você não é o meu pai. A porta se abriu por trás dele e ele se jogou, e no que ele se jogou, um fogo subiu pela porta. É como se ele tivesse caído num precipício, como se ele tivesse caído num abismo muito grande de enxofre, de fogo. Naquele dia, a partir daquele dia, Deus disse para mim que não era o meu pai, mas era um espírito maligno de morte. Era um espírito maligno querendo se comunicar comigo, querendo ganhar a minha confiança para me levar para uma morte espiritual. Querendo ganhar a minha confiança. Perceba que eu tinha sonhos com meu pai, né? Mas não era meu pai. Era demônio. Era espírito imundo. Era como que eu posso dizer? Uma espécie de metamorfose. Mas não se transfigurou 100%. Perceba que quando você sonhar com pessoas mortas, que já morreram, elas não vão estar do jeito que você se lembra. Não vão estar do jeito que você se lembra quando elas morreram. Porque o meu pai sempre falava demais. Meu pai não falava no sonho.
Meu pai às vezes era um pouco nervoso, ele era um pouco acelerado. E nos meus sonhos meu pai era muito calmo, muito sereno. Meu pai não era assim, meu pai era agitado, cearense, bravo. Meu pai era muito bravo, acelerado, falava alto, nervosinho. E nos meus sonhos, aquela figura, aquele ser espiritual se transfigurava no meu pai numa pessoa tranquila. Às vezes você vai ter essa experiência, ou você já até teve. Eu quero que você deixe aqui nos comentários a experiência que você teve. Como que foi essa experiência? De sonhar, com quem você sonhou e como que aconteceu, como que foi esse seu sonho? Então eu digo pra você, isso é um espírito que quer ganhar sua confiança para, de alguma forma, aprisionar a sua alma ao inferno. Se eu dou o braço para aquele espírito que parecia o meu pai, eu tinha caído num precipício, num abismo. Eu tinha me perdido. Eu tenho certeza que ali seria uma porta de entrada para o mundo na minha vida. Eu teria me desviado após a morte do meu pai. Alguma coisa teria acontecido comigo. Então eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Sonhar com pessoas que já faleceram não são pessoas. São espíritos imundos. Muitos deles são espíritos obsessores. Muitos deles são espíritos de depressão. Muitos deles são espíritos de angústia. Muitos deles são espíritos de domínio, querem dominar você por completo, e de perturbação. Tem pessoas que começam a sonhar tanto com aquela avó, começam a sonhar tanto com aquele filho, começam a sonhar tanto com aquele marido que morreu, começam a sonhar tanto como no meu caso, meu pai. Eu comecei a sonhar muito com meu pai. Teve um dia que eu dobrei o meu joelho no chão, eu clamei ao Senhor, eu falei: Deus, eu não aceito o inimigo usar a imagem do meu pai, um servo de Deus. Meu pai, o homem que me criou, o homem que cuidou de mim, eu não aceito. O inimigo se transfigurar no meu pai para me perturbar, para me afligir, para se apossar de mim de alguma forma, eu não aceito. E quando eu comecei a orar e a repreender aquilo ali cessou. Mas eu tive que orar e repreender, porque estava tirando a minha paz. Como tem pessoas que contam para mim, que já contaram para mim, que sonhou com a avó e a avó contava as coisas para ela, né? Olha, tal dia vai acontecer tal coisa. Isso daí é espírito de adivinhação. Não é a sua avó que está no céu e se lembrou, né, de te contar alguma coisa. Não, como já foi dito aqui em Hebreus. O homem está destinado a morrer e depois enfrentar o juízo. Ainda que você ame muito a sua avó e que em vida ela queria muito te proteger, queria muito o seu bem, mas a partir do momento que ela morreu, já está com Jesus. Já está no plano que Deus tem, no seio de Abraão, esperando, né? Esperando o dia da volta de Cristo. E não é direção dela, não é ela falando com você, não é o seu amigo falando com você, não é a sua mãe te dando conselho, não é a sua mãe te avisando o que vai acontecer. Isso é espírito de adivinhação. Isso é espírito imundo. Isso é um inimigo que quer que você ganhe confiança. Tá querendo ganhar sua confiança. Porque você vai ficar pego naquilo, né? Apegado naquilo e acabar se afundando ainda mais, pensando que tá tudo bem e não está. Perceba que por melhor que foi o sonho, você fica perturbado depois. Tem pessoas que já relataram pra mim que sonhou que o parente estava chorando, que sonhou que o parente dizia que estava sofrendo. Isso daí é pra te deixar mal. É pra lhe deixar mal. Isso daí é um espírito imundo. Eu já falei e vou repetir. Espírito imundo quer te deixar mal, quer confundir a sua cabeça. Não caia nisso. Em nome de Jesus. E se você gostou deste sonho, desta interpretação, se você também gostou da minha experiência, isso é experiência minha, tenho certeza que você tem as suas experiências também. Deixa elas aqui nos comentários, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Me apoie, abençoando esse canal com a tua curtida, com a tua inscrição. Se você não é inscrito ainda por aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações e envie esse vídeo para até 3 pessoas. Você sabia que dos sonhos mais sonhados, sonhar com morte está entre os maiores sonhos que as pessoas têm? Você sabia que é muito comum esse sonho e que muitas pessoas têm esse sonho? Então pode ser que alguém que você conhece, alguém do teu WhatsApp, nunca contou para você, mas que ela já sonhou já. Então envie esse vídeo para 3 pessoas.
tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus e toda a honra e glória a Ele. Lembrando que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Deus seja louvado. Que Deus te abençoe.